Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a guerra no fundo do mar e do porquê está atraindo cada vez mais as atenções das grandes potências mundiais. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Até princípios do século XIX, a comunicação intercontinental era feita exclusivamente por navio, o que significava que um evento importante acontecendo hoje na Europa poderia levar de 2 a 3 meses para ser conhecido nas Américas, dependendo da época do ano e das condições de vento. A invenção do telégrafo no início do século XIX acelerou muito as comunicações em terra, tornando-as virtualmente instantâneas, desde que houvesse o cabeamento entre o ponto de origem e o ponto de destino da comunicação. Mas, entre continentes ou entre massas de terra separadas por mares, a velocidade da comunicação continuava limitada à velocidade dos ventos. Isso só começou a mudar em 1850, quando o primeiro cabo telegráfico foi instalado através do Canal da Mancha, ligando a França à Inglaterra. Mas a verdadeira revolução veio em 1858, quando o primeiro cabo telegráfico transatlântico foi instalado, ligando a Europa aos Estados Unidos. A partir desse ponto, a expansão dos cabos telegráficos submarinos disparou de forma vertiginosa, e em 1871, apenas 21 anos após a instalação do primeiro cabo no Canal da Mancha, todos os continentes da Terra, à exceção da Antártida, já estavam devidamente conectados. No início do século XX, foi a vez do Pacífico receber os primeiros cabos transoceânicos, primeiro entre os Estados Unidos e o Havaí, e depois, em 1906, com o Japão e a China. Nos anos 50, foi a vez dos cabos de telefonia começarem a atravessar os oceanos, mas a capacidade era muito limitada, com a verdadeira revolução chegando nos anos 80, com a instalação do primeiro cabo submarino de fibra ótica. Ao contrário dos cabos coaxiais, que permitiam apenas algumas poucas dezenas de comunicações em simultâneo, os cabos de fibra ótica podem transmitir um número tremendamente maior de comunicações de dados, vídeos e voz, e tudo em simultâneo, exigindo também muito menos repetidores do que os antigos cabos de cobre. Atualmente já estão disponíveis serviços de transmissão via fibra ótica submarina com taxas de transmissão de muitos terabits de dados por segundo ao longo de fibras com mais de 6.000 quilômetros de extensão. Hoje em dia, à exceção da Antártida, todos os continentes e a grande maioria das ilhas habitadas no mundo estão conectadas por cabos submarinos, com grandes corporações e até mesmo países e forças armadas, dependendo diretamente desses cabos para se manterem operacionais. Os satélites de comunicação reduziram ligeiramente a dependência aos cabos submarinos. No entanto, a largura de banda e a velocidade continuam sendo um problema sério quando comparado com os cabos. E por isso, apesar da comunicação via satélite ser vital para certas aplicações, como, por exemplo, em operações no ar, no mar e em terra em locais inóspitos, quando o objetivo é transmitir gigantescos volumes de dados, voz e vídeo, os cabos submarinos continuam sendo imbatíveis. Mas não são apenas os cabos de comunicação que atravessam os mares e oceanos, com o leito marinho sendo também atravessado por grandes e muito importantes oleodutos e gasodutos, essenciais para as plataformas que exploram gás e petróleo nos oceanos e para a distribuição rápida e segura dessa importante commodity. Tudo isso converteu o leito oceânico em um campo rico em infraestruturas vitais para a nossa sociedade, envolvendo aspectos que vão desde assistir um filme no seu serviço de streaming favorito, conversar por áudio e vídeo com os parentes no Natal, transferir toneladas de dados captados por segundo de drones e aviões de espionagem e distribuir gás e petróleo essenciais para o funcionamento do nosso mundo. Com tanta coisa passando pelo leito oceânico, era inevitável que mais cedo ou mais tarde se transformasse em campo de batalha.
Toda essa ação me fez lembrar o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis e clima dinâmico. E também está disponível para consoles e até mesmo no celular. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, cruzadores multifuncionais, os letais e sorrateiros submarinos e até mesmo porta-aviões. E, todos os meses, novos conteúdos são lançados. Sejam novos navios, nações no jogo e até mesmo novas classes para você jogar sozinho, como um lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos em enormes arenas de 12 contra 12 jogadores. Aproveite também a extensa e muito engajada comunidade de fãs do World of Warships e participe de discussões nos fóruns e no canal Discord, sintonizando para streams empolgantes e participando de sorteios. Encontre a sua comunidade no mundo de navios de guerra. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional que aparece aqui na tela para ganhar um enorme pacote inicial festivo, incluindo 300 dobrões, 1 milhão de créditos, 7 dias de conta premium, um navio, 3 containers do Noel, uma bandeira e 10 camuflagens de ano novo. O código é válido apenas para novos usuários. Clique aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá. Voltando agora ao tema do vídeo, o país que dominar os meios para interferir nessas infraestruturas no leito oceânico alcançará uma vantagem estratégica incomparável em um eventual cenário de combate no futuro. E nessa área, os países que estão liderando a corrida mundial são os habituais, com os Estados Unidos e os seus submarinos Virginia Block 6 e o USS Jimmy Carter da classe Seawolf. A Rússia com submarinos como o Losharik e a China, que por enquanto se limita a embarcações não tripuladas como o HSU-001. Os submarinos Virginia Block 6 virão preparados para a operação de mini-submarinos de operação presencial e remota, especialmente preparados e adaptados para operação a grandes profundidades. Já o USS Jimmy Carter, comissionado na Marinha dos Estados Unidos em 2005, foi amplamente modificado ao longo dos anos. Modificações altamente secretas, visando dotá-lo de capacidades únicas, voltadas justamente para operações no leito oceânico. O Losharik russo começou a operar em princípios do século XXI e, apesar de ter sofrido um grave incêndio em 2019, fontes afirmam que já voltou ao serviço ativo. Trata-se de um submarino especialmente projetado para operar a profundidades de até 2.500 metros, muito mais do que os 200 a 300 metros dos submarinos ditos normais. O Losharik consegue isso graças ao seu desenho interno, formado por 7 esferas de titânio, com uma delas contendo seu reator nuclear. É visto como o primeiro submarino nuclear feito especificamente para interagir com infraestruturas no leito oceânico, como cabos submarinos e oleodutos. Sobre o HSU-001 chinês, sabemos muito pouco, apenas aquilo que o Partido Comunista Chinês divulgou, que são basicamente fotos e vídeos. Nem sequer sabemos a profundidade a qual opera, mas por se tratar de um drone, muitas fontes acreditam que possa operar a milhares de metros de profundidade. Em um cenário de guerra iminente, podemos imaginar uma nação destruindo os cabos submarinos do seu adversário, reduzindo drasticamente a sua capacidade de comunicação e também danificando os oleodutos e gasodutos que alimentam a sua economia. Um ataque assim, coordenado e massificado, é capaz de afetar brutalmente a capacidade de resposta de qualquer nação. E é por isso que as principais potências estão investindo cada vez mais nessa vertente do combate submarino. Clica aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá!